você que está assistindo a TV Câmara pelo canal 16 da NET. Está começando agora o programa Vitalidade. O assunto do programa de hoje, arte-terapia. Afinal, você já ouviu falar ou sabe dizer o que é a arte-terapia? Para responder a essa pergunta e tirar outras dúvidas sobre essa profissão, que foi reconhecida e regulamentada por lei no dia 31 de janeiro deste ano, convidamos a presidente da Associação Sul-Brasileira de Arte-Terapia, Fernanda Palaoro, e a vice-presidente da associação, Helena Rossi. Fernanda e Helena, muito obrigada por terem comparecido ao programa. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Deixa eu começar perguntando para vocês, então, o que é exatamente a arte-terapia? Então, a arte-terapia, ela se utiliza de todos os recursos artísticos, né, com fim terapêutico. Ela já foi utilizada, remonta a civilizações, né, a arte sendo utilizada com fim terapêutico, mas a partir do século XX que ela foi, né, consolidada como arte-terapia. Nós utilizamos, então, todos os recursos plásticos, pintura, desenho, modelagem, criação com sucatas e também toda a parte corporal. Pode ser um relaxamento, uma dança, teatro, dramatização, sempre com fim terapêutico. A gente não se preocupa muito em ser certo, ser errado, ser bonito ou ser feio. Para nós o que importa é aquele momento, é a produção, é aquele momento em que a pessoa vai estar ali refletindo, interiorizando, um autoconhecimento. De certa forma, ela é uma profissão nova, porque ela foi sendo agregada a outras profissões como a psicologia, a psiquiatria, como vocês estavam me falando antes, mas com o tempo ela foi sendo modelada por conta própria. Assim. Exatamente, ela era utilizada antes dentro da psiquiatria, psicologia, se utiliza da arte em alguns momentos, mas não propriamente a arte-terapia. E qual é o tipo de público que a arte-terapia ela abrange? Quais os tipos de casos em que ela é aplicada? Bom, ela não tem um público específico, A gente consegue trabalhar com diversos públicos, Crianças, adolescentes, jovens, idosos, desde que tenha uma necessidade, Pode ser ela uma deficiência, pode ser ela um momento, uma depressão, ou até mesmo uma pessoa que quer somente se autoconhecer, Ela abrange, então, todos os públicos, assim. E qual é, assim, a principal diferença, assim, comparando com outras profissões que também lidam com isso, até a própria musicoterapia, a psicologia também trata a depressão. Qual é a principal diferença entre essas profissões e a arte-terapia? Bom, eu poderia colocar que na arte-terapia é todo um processo onde o cliente ou paciente, ele faz o resgate da sua vivência através desse objeto que ele cria, da expressão dele, onde existe uma cocriação do arte-terapeuta sendo um facilitador para que ele encontre esses caminhos, para que ele tenha um insight sobre o trabalho que ele fez, e então ele faz a análise do trabalho dele, porque o arte-terapeuta não faz uma interpretação do trabalho, por isso que ele trabalha em conjunto com outros profissionais que têm essa possibilidade de interpretar. O arte-terapeuta não tem esse perfil para a interpretação, Ele tem as ferramentas que facilitam para que essa pessoa use toda a criatividade que pode estar soterrada, que pode estar colocada de lado, então possibilita que ele traga todo esse conhecimento dele através da autoestima, onde ele vai se regulando, onde ele vai trazendo então a saúde de volta, a vontade de viver, a vitalidade. Eu até ia perguntar isso, qual é o principal papel do arte-terapeuta na questão do tratamento. Então, realmente não é diagnosticar, digamos assim, mas é trabalhar junto com o paciente, então, podemos dizer assim. Exatamente, ele é um facilitador de um processo. Tá. E a arte-terapia deve ser acompanhada de um terapeuta, de um arte-terapeuta, na verdade, ou alguns exercícios, por exemplo, que a pessoa pode fazer em casa, por conta própria. Como é que funciona? Sim, o processo, na verdade, sim, deve ter acompanhamento de um arte-terapeuta, como qualquer outra, psicoterapia.
Mas enfim, existem exercícios que a pessoa pode fazer em casa mesmo, um relaxamento, né? Até um próprio trabalho de pintura. A gente sempre recomenda que se faça isso, que naqueles momentos em que tu está muito angustiado e que não tem a possibilidade de estar com o arte-terapeuta, que faça este trabalho. Mas não vai ser, né, uma sessão de arte-terapia, na verdade, né? E quais são as técnicas assim, utilizadas? Você falou a música, da questão da arte, mas como é que são feitas as aulas na música, por exemplo? O que vocês fazem? Escutam músicas na arte? O que vocês fazem? Pintam? Como é que funciona? Na verdade, não existe um modelo, né? A gente primeiro conhece, né, o cliente, paciente, que nós não gostamos muito de lidar com paciente, né? Mas enfim, a gente conhece. Né? Daí a gente vê qual é a necessidade dele e a partir daí a gente monta, de acordo com os recursos que a gente tem, a gente monta esse processo. Né? A gente pode começar com uma música inicial, fazendo um relaxamento, fazendo com que a pessoa se desligue do momento anterior em que ela estava para que ela consiga estar somente ali naquele momento. E meninas, tem algum caso assim, mais comum que é procurado como solução à arte-terapia, por exemplo, depressão ou algo do tipo, ou não? É geralmente bem geral, assim? Eu não diria solução, né? Concordo. Eu diria que a arte-terapia eu vejo sempre como uma melhoria de qualidade de vida. Se nós pensarmos desta forma, de que qualquer melhoria na qualidade de vida daquela pessoa já é um ganho para nós. Né? Então, eu vejo também muito a rapidez com que a pessoa consegue observar o que está acontecendo na vida dela. A arte-terapia tem essa capacidade de trazer mais rápido do que num processo que seja mais analítico, em algo que tu tenhas que buscar mais adiante. A arte-terapia, se tu chegares e disseres, olha, eu quero trabalhar sobre o vestibular que eu não consigo passar, então vamos ver que tipos de bloqueio, o que te traz, e então esse resgate nós vamos oferecendo as ferramentas para que a pessoa busque, né? Ou em qualidade de vida, como a Fernanda colocou, existem várias síndromes que são muito bem trabalhadas. O autista é uma pessoa que responde muito bem a esse trabalho, porque tu podes fazer de uma forma que organize o mundo dele, então a qualidade de vida dele vai ser melhor, ele vai ficar mais tranquilo e, consequentemente, a família também vai ganhar com isso. Então, o tipo de tratamento varia para cada cliente. Perfeito. E quanto tempo geralmente dura um tratamento? Também varia, assim, já que a pessoa, né, tem um problema específico. Exato. Também varia muito, né, da profundidade, do que é, o que está sendo trabalhado. Né? Cada sessão em si dura em torno de 1 hora e meia. Né? Agora, o processo todo da pessoa é uma coisa bastante individual. Eu não sei se a Fernanda teria mais alguma coisa. Sim, a arte-terapia também ela faz parte de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente trabalha com outras terapias agregadas, também por isso a variação, né, nesse período. Como ela faz grupos também, né, não só o individual, a gente trabalha em grupos. Então, também é diferenciado, né, o tempo e também de uma sessão, às vezes dura um pouco mais por ser um grupo, né, onde a gente consegue um auxiliar o outro dentro do grupo. E aí o arte-terapeuta é apenas o mediador, ele é apenas a ponte para que eles consigam interagir entre eles, né. A consulta geralmente então dura de 1 hora entre 1 hora e 1 hora e meia. Exato. E quantas vezes por semana? Aí também depende, né, da necessidade. O ideal é que se tenha, no mínimo, 1 vez por semana, né? Mas se a pessoa tiver uma necessidade maior, pode-se fazer 2, 3 vezes, não existe algo que diga é demais. Porque o trazer, o criar e o bem-estar da pessoa, é ela que vai dizer, olha, eu quero todos os dias 1 hora, né? Porque nós também damos muita ênfase para a parte física, que é senta e começa a respirar, começa a te dar conta do teu corpo, do que tu está fazendo com o corpo, como é que está a tua saúde. Então, daí se parte para um trabalho.
O Vitalidade de hoje está falando sobre arte-terapia. Tem interesse ou quer saber quais são as técnicas utilizadas nesse meio? Então fique ligado, Vitalidade vai para um breve intervalo comercial e voltamos já. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.ns.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmara.ns.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Estamos de volta com o programa Vitalidade. O assunto de hoje é arte-terapia, que é um modo de trabalhar utilizando a linguagem artística como base de comunicação entre cliente e profissional. Fernanda e Helena, então, fale um pouquinho pra gente que tipos de casos a arte-terapia ela abrange. Tu falaste antes, Helena, sobre a questão do autismo, pessoas depressivas ou que tem algum bloqueio e que não conseguem superar aquilo. A arte-terapia, como nós dissemos antes, é bastante ampla, né? Então, ela pode buscar essas pessoas que têm uma necessidade ou aquelas pessoas que queiram resgatar algo, uma situação, não necessariamente que seja um autista, que seja um depressivo ou que tenha tido alguma situação física, né? Mas existem trabalhos muito profundos que têm sido feitos. Eu fiz um trabalho com um grupo de mulheres mastectomizadas da Liga Feminina de Combate ao Câncer em São Leopoldo, onde o resultado foi maravilhoso. Em 1 mês e meio, a dependência que elas tinham de medicamentos para dormir foi deixada de lado, nós substituímos por outras coisas, criamos uma rede entre elas de contato, de apoio, então elas se sentiram acolhidas. O que eu vejo na arte-terapia é assim, é uma arte de acolher as pessoas, de trazê-las para o melhor que elas têm de si, e elas se reencontram e dizem, eu não sabia fazer isso, ou eu não conseguia fazer isso. Conseguem. Uma regra que nós temos na arte-terapia é assim, nada é feio e nada você não consegue fazer. Tudo é possível, a criatividade existe dentro de ti, falta um pouco de confiança, um pouco de carinho, de acolhimento, que isso, nos grupos principalmente, é possível trabalhar isso. Trabalhar com o espírito também, Exato, é um resgate de alma, né? Que hoje a gente diz, não é só trabalhar, a arte-terapia não vê a pessoa setorizada, ela vê o integral. Então é esse trabalho integrativo que nós buscamos fazer, trazer a saúde, trazer a criatividade de volta, a autoestima. Então esse resgate, principalmente dessas mulheres que sofreram essa situação, foi muito lindo, de elas conseguirem expressar alegria, de trazer a música de volta para a vida delas. Então existem várias possibilidades dentro disso, né? E eu sei que a Fernanda fez e faz um trabalho muito bonito com dependentes químicos hoje também. Pois é, Fernanda, tem algum caso que mais te marcou nesse tempo de profissão? Então, cada caso é uma coisa nova, né? Pra gente, a cada dia a gente está aprendendo, e hoje eu trabalho numa clínica de desintoxicação, né? Então, aquele período em que eles estão ali, a gente foca assim, ó, que a arte-terapia seja
uma maneira de amenizar aquele momento, né? Todo aquele tratamento, aquele momento em que eles estão isolados, longe da família, longe das drogas, longe das ruas, enfim, cada um tem a sua história de vida. Mas que a arte-terapia consiga fazer com que eles tenham momentos de reflexão, né, com que eles consigam voltar a resgatar a identidade deles, né, que foi perdida com as drogas. Então, eles voltando a ter a sua identidade, eles conseguem repensar as atitudes dele, que eles tinham antes, e a gente consegue reinseri-los de novo na sociedade, pelo menos com uma nova vontade. Né? Não sabemos o que vai acontecer lá fora, né? Mas enquanto eles estão ali dentro, que eles consigam pensar sim de uma maneira positiva em mudar de vida, em se livrar das drogas. O que acontece depois não sabemos, mas naquele momento sim, é muito benéfico para que eles tenham uma melhoria naquela qualidade de vida ali dentro da clínica. Né? E passando de caso para a profissão, qual é o campo de atuação de um arte-terapeuta? Como é que é o mercado? Onde é que vocês atuam? Ele é um campo muito grande, né? Eu já trabalhei também na parte da educação, hoje eu trabalho na saúde, trabalho também na prefeitura, né, na Secretaria de Saúde, vinculada à assistência social, onde a gente trabalha com crianças de situação de risco, né? Mas na educação também pode-se trabalhar nas escolas, tanto com os alunos quanto com os professores, a gente pode vir a buscar uma melhoria na qualidade de vida, pode-se trabalhar dentro de empresas, fazendo grupos de profissionais que estão horas e horas, né, em atividade, enfim. Trabalha muito o resgate numa parte social também, né, que às vezes é bastante esquecida, ou no momento conturbado que é o trabalho de uma empresa ou o trabalho de um hospital. O arte-terapeuta pode atuar muito bem dentro de um hospital, porque o trabalho com os pacientes dá uma outra qualidade para que também os profissionais que trabalham lá possam ter também uma outra qualidade, né? Então se trabalha muito bem com a parte de... Nós temos pessoal de enfermagem que fez arte-terapia, nós temos médicos que buscam hoje algumas formas de... Vão agregando. Existe um hospital em Pernambuco onde um médico criou todo um centro no meio do hospital, onde as pessoas podem ter esse trabalho com arte, com arte-terapia. Então, é uma forma de expressão sem tu teres que falar. Tu não precisa usar a palavra. A arte-terapia eu acho maravilhosa porque é algo que transcende a fala ou qualquer questionamento. Ele surge, o que tem que surgir, surge do teu inconsciente e vem, e aquilo está sendo trabalhado em cocriação. E quanto tempo tem o curso de arte-terapia? Quanto tempo de duração tem o curso? Ali eu estava me falando anteriormente, antes de começarmos a gravar o programa, que graduação já praticamente não existe no Brasil. Como é que agora está essa situação? Com muito pesar, né? Muito pesar. Eram 4 anos, era um curso muito bom, existia na Fevale. Hoje, infelizmente, nós temos a nível de... Felizmente que existe pós-graduação, mas não mais a graduação. Então, são 2 anos de pós, mais o trabalho de TCC. E nesse curso existem também as horas que nós temos que fazer de trabalho de estágio, né? Esses estágios são muito interessantes porque são feitos em várias entidades. Eu fiz o meu estágio também trabalhando com escolas da periferia de Novo Hamburgo, com crianças de risco. Existia um projeto na Fevale também, que era a área de Canudos sendo trabalhada. Então, hoje ainda existe em Novo Hamburgo, nos CAPs, existem profissionais de arte-terapia trabalhando. Então, é uma coisa bastante abrangente, né? E o curso de especialização, ele então pode associar a várias outras profissões, né? Eu sou vinda da sociologia, né? A Fernanda já tem outras, tu vieste da pedagogia, do design, então junta muitos profissionais e traz para uma especialização. Então, cada arte-terapeuta, como eu te falei anteriormente, tem a sua forma
de montar o seu setting terapêutico, de fazer a sua arte-terapia, porque tem todo um background que já vem de outras especializações, então isso também torna muito rico o arte-terapeuta, porque ele não vem só de uma formação anterior, ele vem de várias formações. E por falar ainda na profissão, no dia 31 de janeiro, a arte-terapia se tornou uma profissão regulamentada por lei. Na verdade, a Helena também estava me falando antes que ela foi reconhecida pela CBO, que é uma colocação brasileira, né, que reconhece a existência dessa profissão, mas que ainda realmente falta ser regularizada e criar leis e regras para essa profissão. Mas qual é a importância de já ser reconhecida existencialmente? Na verdade, a profissão não foi reconhecida, né? Nós temos hoje uma classificação dentro da CBO. Então, Classificação Brasileira de Ocupações. É um primeiro passo, né, para que a gente consiga regulamentar, sim, a nossa profissão e que com isso também, como a Helena comentou, que a gente consiga selecionar os profissionais, né, para que a gente tenha cursos realmente sérios e que os profissionais arteterapeutas sejam realmente arteterapeutas, porque hoje, infelizmente, como em outras profissões também, a gente tem profissionais que se utilizam de alguns cursos, né, de alguns workshops com poucas horas, mas que se dizem sim por trabalhar com arte, arteterapeutas. É necessária a formação nesse tipo de caso, então. Perfeito. Então, nós da Associação Sul-Brasileira de Arte-Terapia, junto com a UBAT, que é a união de todas as associações, né, brasileiras, nós queremos lutar para isso, para que a gente consiga o reconhecimento da nossa profissão, para que a gente consiga também brigar e lutar pelo espaço do arte-terapeuta formado, né, e qualificado. E falando assim mais basicamente, cientificamente, como é que a arte-terapia colabora para a ciência, já que ela também aborda, né, a psicologia, a psiquiatria e várias outras profissões que acabam sendo agregadas a essa profissão. A arte-terapia tem cada vez mais trabalhos com toda uma metodologia científica, né, que pode ser comprovada. E no caso, poderia ver a melhoria da qualidade de vida, o que aconteceu com essas, não cheguei a esse ponto no meu trabalho, mas poderia ter levado o meu trabalho para ver o que aconteceu. Essa dependência química que existia antes, hoje não existe mais. Então, está comprovado, acho que sim, poderia levar. E existem inúmeros trabalhos hoje, principalmente dos Estados Unidos, onde se tem essa comprovação científica, e aqui nós temos vários profissionais que trouxeram a arte-terapia para o Brasil também, que foi a Selma Ciornai e a Cristina Alessandrini. Tem vários trabalhos onde já existe essa comprovação científica da melhoria, né? E o arte-terapeuta está sendo colocado em vários hospitais onde o que existe? A melhoria dos pacientes. Então, tu pode associar sim a arte-terapia porque há uma reação de melhora. Então, eu vejo que cada vez mais se pode comprovar sim a melhoria e o trabalho benéfico que a arte-terapia faz em relação à saúde e à vitalidade das pessoas. E nós estamos chegando ao final de mais um programa. Peço para vocês então deixar um número para contato ou um site que vocês tiverem para as pessoas que tiverem interesse em saber mais sobre a profissão, ou até sobre se consultar também, quiserem entrar em contato, como é que elas fazem? Posso deixar também um contato, um celular, é 51-8181-7055. Bom, meu contato é 051-9123-0882. Então, Fernanda e Helena, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos sobre o que é a arte-terapia, e espero então que essa profissão se torne mais responsiva no Brasil, né? Bom, nós que agradecemos então o espaço para poder falar um pouco, né? Muito obrigada pela oportunidade, Manuela. O programa Vitalidade encerra por aqui. As entrevistadas de hoje foram a presidente da Associação Sul-Brasileira de Arte-Terapia, Fernanda Palaoro, e a vice-presidente da associação, Helena Rossi. Este programa será reprisado pela TV Câmara e em breve você poderá assistir também no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui. Até mais!